Lindezas, bem-vindos ao Fan Comenta, eu sou o João e vou te falar que eu tô num estado neutro de felicidade, tranquilidade, quase que um blazer, assim, praticamente uma paz de espírito, porque a sensação de voltar pra Westeros é incrível, só que a de voltar pra Terra-média é ainda mais especial pra mim, não sei explicar, talvez porque eu tenha um carinho, um apreço, uma ligação muito mais duradoura, muito mais longa com o universo do Tolkien, tanto por parte dos livros, jogos, animações, quanto pelas adaptações, principalmente lá do Peter Jackson. Querendo ou não, a série Anéis de Poder traz muito das referências desse diretor, tanto na primeira trilogia, que conta a história do Anel, quanto na trilogia do Hobbit. Seja no aspecto visual, artístico, de designer, seja no tom. Porque querendo ou não, os livros do Tolkien, os mais famosos, Silmarillion, Senhor dos Anéis, o Hobbit, eles têm uma pegada bem infanto-juvenil, focada até mesmo na parte mais leve, mais fantástica e focada principalmente numa questão de inocência ou até mesmo de... essa é a palavra, a inocência. Já as adaptações do Peter Jackson, elas trazem pra tela um tom mais adulto, querendo ou não, um tom um pouco mais sério. E Anéis de Poder continua carregando esse mesmo tom. Apesar da história sendo embasada aqui, não ser contada num livro específico, não ter uma base forte para ser adaptado como tem o Senhor dos Anéis, como tem o Hobbit, dá pra sentir que a essência de Tolkien está aqui. Afinal de contas, a série já começa trazendo a questão da inocência e da ingenuidade, principalmente pelo ponto de vista da Galadriel, que é a personagem protagonista aqui dessa série. Então, lindezas, eu tô nessa sensação porque eu consegui ver nesses dois primeiros episódios tudo aquilo que eu esperava desse universo. A ideia de bem e mal que é bastante estabelecida de forma bem clara no universo Tolkien, de uma forma quase que preto no branco mesmo, até porque aqui é bastante estabelecido que as forças do bem e do mal carregam bastante essa questão das cores. O mal representado pelas sombras, o bem representado pela luz. Isso foi transmitido por audiovisual pelo Peter Jackson de uma forma bem equilibrada que eu gostei muito. Então, nessa série eu consigo ver a união desses dois mundos. A parte literária, essencial, e a parte visual, criativa, que fez o boom da obra com a obra lá do cinematográfica dos filmes. E eu arrisco até a dizer que essa série aqui é quase que uma expansão do universo do Peter Jackson. E isso é bastante legal, porque pra mim, apesar dele ter trazido essa pegada mais adulta, ele conseguiu manter a essência. E essa série trouxe exatamente isso. Eu não sinto que fugiu, eu não sinto que tentou inventar a roda, criar algo novo. Muito pelo contrário. Tá respeitando aquilo que já foi estabelecido antes. Isso, pra mim, foi sensacional. Foi uma sensação de estar voltando para um local conhecido. E eu tava com um pouco de receio disso, deles tentarem criar algo do zero, algo novo, pra tentar agradar também um público mais jovem, alguma coisa assim, mas não. Nossa, é como voltar pra Terra-média pela primeira vez. Eu fiquei encantado com a parte visual. Tudo lindo, é tudo tão vibrante, é tudo tão colorido. Parece que é tudo limpo. Até mesmo a sujeira da taverna parece ser limpa. Eu não sei explicar. Parece que aqui existe um foco maior na fantasia propriamente dita. Existem, claro, os elementos fantásticos, as raças, as magias, e a série parece se focar nisso. Diferente de Game of Thrones, que também tem esses elementos fantasiosos, só que lá é algo muito mais político e, consequentemente, mais pesado, sujo, é desgastado, desbotado. Por mais que tenha cores, a saturação não é lá das melhores. E aqui é diferente, eu não sei explicar. Esse vídeo aqui vai ser muito tendencioso, porque eu gosto tanto que vai ser até difícil de ver as coisas que tem de falhas. E eu não sei se exatamente existem falhas. É óbvio, tem alguma coisinha ou outra ali que talvez a minha expectativa tenha sido frustrada. Como, por exemplo, a aparição do Celebrimbor. Celebrimbor, eles usam um Q aqui, quase que o Cillian Murphy. Tem o C, só que se pronuncia como um Q. Porque eu tinha na minha cabeça uma ideia visual dele retirada lá dos jogos Sombras da Guerra e Sombras de Mordor. Então ele era um personagem muito mais imponente, altivo, jovem, forte. Aqui ele parece ser uma pessoa muito mais assim de biblioteca. Apesar dele ser um ferreiro sensacional, ele não parece ter o porte de um ferreiro, ele não parece ter a imponência de um ferreiro, ele não parece nem mesmo ser guerreiro. E eu sei que isso pode mudar com o tempo. Afinal de contas, é exatamente isso que vai acontecer tanto com o Elrond quanto com a Galadriel. Aqui nesse começo de série, a gente vê uma versão muito mais jovem, talvez até desses três personagens élficos. E mais pra frente eles vão evoluindo, vão se adaptando. Ao ponto de o Celebrimbor acabar virando esse personagem que eu tenho em vista lá dos jogos, quanto o Elrond, aquele guerreiro que aparece no começo do Senhor dos Anéis, aquele guerreiro que esteve lá na última aliança de homens e elfos, ou então mesmo aquele guerreiro que aparece nas Minas Morgul. Não eram as Minas Morgul. É aquela
fortaleza abandonada que aparece lá no Hobbit. Então ele se transforma num guerreiro e a Galadriel é transformada dessa guerreira de espada para aquela guerreira mais mágica, mais focada na magia, que também apareceu inúmeras vezes, tanto no Senhor dos Anéis quanto no Hobbit. Ela utilizando de uma forma mais literal a parte da luz propriamente dita como uma arma em vez da espada. Então a evolução desses personagens pode acontecer, mas como eu queria ter visto isso e não vi, isso pode ter me frustrado um pouco. E a única coisa que eu achei meio forçada de barra, não foi que forçado, foi mal evoluído, mal desenvolvido, foi o romance do elfo, o Arandil, eu acho que é esse o nome dele, com a humana. Esse amor pode acontecer? Claro, já vimos isso acontecendo lá no Senhor dos Anéis, Aragorn e Elwin. E nós sabemos que a união dessas duas raças é conturbada, é complicada. A união de raças diferentes causa um certo murmúrio, um certo burbúrio, não é tão aceita. No Hobbit a gente viu uma espécie de união assim, pelo menos o desenvolvimento de uma relação amorosa entre elfos e anões. Então, a mistura de raças no geral complica as pessoas. Só que o que me deixou chateado foi a forma como foi desenvolvido. Lá no Senhor dos Anéis, foi desenvolvido de uma forma tão leve, tão objetiva, que a gente acabava se importando com o relacionamento dos dois. A gente queria ver dar certo. Aqui, isso acontece de uma forma assim tão rasa, simplesmente por meio de uma troca de olhares, por umas falas meio enigmáticas aqui e ali, uma linguagem corporal bastante evidente, isso fica bem claro. Só que é o suficiente pra gente se importar com esses dois? Não. Que pena. Então eu confesso que toda vez que esses dois apareciam em tela, a minha vibe assim diminuía bastante. O que me prendia era que, querendo ou não, os dois estavam se envolvendo com os orcs de uma forma mais direta, tanto que no segundo episódio o embate acontece. E eu gosto da forma como o mistério vai sendo colocado aqui. A gente já sabe que o mal que a Galadriel tá caçando só vai ser resolvido e só vai dar as caras de vez lá na trilogia do Senhor dos Anéis, séculos, milênios lá pra frente. Então eu tô curioso pra ver o que exatamente vai ser esse mal que eles vão encarar aqui na série. Provavelmente algum outro general. No jogo, a Batalha pelo Norte, aparece ali outros exércitos, outros nomes, e aqui eles podem criar também. Acredito até mesmo que os Nazgûl estarão em bastante evidência. Primeiro porque nos primeiros flashbacks mostrando a batalha em que o irmão dela morreu, a gente vê um dragão Nazgûl ali atacando uma águia, depois ela pegando fogo, sensacional. O visual dessa série dá pra ver cada centavo investido pelo Titio Bezos. E ainda mais porque eu acredito que aquele gigante que aparece no final do primeiro episódio e começa a ser desenvolvido ali junto com os pés peludos, eu acredito muito que ele seja o Rei Bruxo de Angmar, só que sem memória, pelo menos por enquanto. E tem 3 evidências que me fazem acreditar muito nisso. O primeiro é que o fogo não machuca. Segundo, que no segundo episódio, quando ele acorda e vai ter ali a sua primeira interação com a pé peluda, que eu já esqueci o nome dela, é perceptível uma espécie de sussurro, dá pra escutar ali algumas vozes na cabeça dele. E parecem muito as vozes dos Nazgûl quando eles apareciam lá no Senhor dos Anéis. Principalmente quando Frodo usava o anel e aí a gente conseguia ver a silhueta dessas criaturas, por assim dizer. Aquela versão meio esquelética, fantasmagórica, de uma cor meio branca, acinzentada, alguma coisa assim. E a terceira evidência é que ele acabou matando os vagalumes com querer, sem querer, não tenho certeza. Então a união disso tudo me faz acreditar que ele sim vai ser um dos principais vilões dessa série, só que no momento ele não sabe quem é, então fica essa questão aí do por que ele vai virar do mal. Ele nasceu assim, ele se transformou nisso, porque se a gente parar pra pensar, fica até estranho, né? A pessoa perde a memória e fica do bem, e aí ela volta a recuperar os seus valores, as suas motivações e volta a ser do mal. É estranho. Para pra pensar nisso aí, a gente fica doido. Dá pra criar um papo filosófico muito louco nisso. Então, lindezas, eu não tô querendo dar spoilers nenhum pra vocês aqui, grandes spoilers, né? Mas eu confesso, as expectativas foram alcançadas. Eu gostei de tudo. Eu gostei da dublagem, eu gostei do visual, eu gostei da história sendo contada, gostei de ver nomes famosos, nomes reconhecidos, o Durin, a dinâmica do Durin com o Elrond é sensacional, eu gostei bastante, porque mistura ali a personalidade ranzinza,
bruta, quase que assim, casca grossa mesmo dos anões, misturada com um sentimento de amizade. Então eu gostei bastante disso tudo. O ruim desses dois episódios é que eles acabam. Eu não sei mais o que dizer pra vocês. Sério, como fã, eu estou extremamente satisfeito. Eu confesso que eu nem sei mais o que dizer pra vocês, então deixe aqui nos comentários a sua opinião. Gostou desses dois primeiros episódios? Bateu as suas expectativas? Consegue visualizar Tolkien e Jackson nessa série? Quais as tuas teorias para os próximos episódios? Acha que a joia dentro daquela caixa aberta pelo Durin, seu pai, pode ser a famosa Silmarillion que aparece lá no Hobbit? Se sim, se não, deixa aqui nos comentários, bora trocar uma ideia depois. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de conteúdos, comentários e reacts feitos de fã para fã. Valeu pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau!